Olá, que a alegria do Cristo ressuscitado esteja com cada um de vocês. Nessa aula de hoje nós queremos conversar um pouco sobre o livro do Gênesis. Se você abre a sua Bíblia, o primeiro capítulo do livro do Gênesis é uma narrativa da criação. O responsável por essa narrativa foram sacerdotes que estavam exilados na Babilônia. Como vocês sabem, em 587, o povo ele foi derrotado e esse povo foi exilado, ou seja, ele foi retirado da sua terra e foi levado para uma terra estrangeira. O Reino do Norte já havia sofrido seu desterro. Só recordando a vocês, o povo de Israel ele viveu a sua unidade durante o tempo do rei Davi, do rei Salomão. Todas as tribos foram unificadas dentro do projeto da monarquia. Mas quando Salomão morreu, as tribos elas se dividiram, criando-se assim o Reino do Norte e o Reino do Sul. O livro dos Reis vai abordar esta realidade marcada por esses dois reinos que vivem situações parecidas, são ameaçados por nações estrangeiras. O primeiro reino a cair é o Reino do Norte, depois o Reino do Sul, em 587. Pois bem, os sacerdotes que estavam exilados na Babilônia eram os sacerdotes que foram desterrados do Reino do Sul. Era o último reino que caiu do antigo Israel. E esses sacerdotes tiveram muito trabalho para reafirmar a identidade nacional do povo. Eles haviam perdido o rei, o templo, a sua liberdade e principalmente a sua terra. A promessa que Deus havia feito a Abraão é que eles teriam uma terra. Então, quando eles colocaram os pés nessa terra, para eles era a terra da promessa. E agora eles foram retirados desta terra. Então eles passaram a questionar até mesmo se eles continuavam sendo o povo da aliança. Então, nesse sentido, os sacerdotes eles olham para o passado, eles fazem uma releitura da sua história para iluminar o seu presente, para trazer ao povo fé e esperança. E quando eles fazem esta releitura, eles querem partir do princípio, do começo. Eles estavam no meio de uma nação que adorava vários deuses. Na Babilônia, os deuses eram outros, as forças da natureza e os astros eram personificados. E inclusive a função sexual era vista como algo divino. A fim de manter a identidade dos exilados, os sacerdotes criaram essa narrativa, tomando medidas muito precisas para fazer com que o povo percebesse quem eles eram. Diante de um povo que convivia com eles, eles precisavam compreender quem eles eram. Então, quando este poema ele é escrito no primeiro capítulo, nós vemos o autor sagrado fazer uma grande afirmação. Deus é o Criador, é o Senhor de todos os astros. Por isso que quando o autor sagrado ele escreve, ele coloca Deus como Criador do grande luzeiro e do pequeno luzeiro, ou seja, o sol e a lua, que eram adorados por tantos povos e tantas culturas. Portanto, a primeira afirmação que nós encontramos logo no primeiro capítulo é que Deus ele é Criador de todas as coisas. E aí, é claro, nós já estamos vendo por trás do texto aquilo que o povo havia aprendido ao longo da sua caminhada. Que só existe um Deus único, que deve ser adorado e glorificado. E era preciso manter a fé nesse Deus único. Portanto, nós podemos dizer que o esforço dos sacerdotes era de uma desmitologização. É fazer com que toda
essa perspectiva mítica que o cercava agora desse lugar a uma perspectiva bíblica. Na verdade, é uma perspectiva do povo da aliança, do povo que aprendeu ao longo da sua caminhada a adorar um único Deus. Eles estão numa terra que não é sua, mas eles devem manter viva essa perspectiva bíblica de adoração ao único Deus. O Yves Tourniolo, ele diz em um livro onde ele reflete sobre as origens, que a concepção de Deus, a partir disso, ela é ampliada. E ele passa a ser visto como o Senhor Supremo do universo, acima dos deuses das outras nações, ou daquilo que elas consideram como deuses. Por outro lado, a afirmação de Deus como Criador universal desdiviniza a natureza com seus seres e forças, principalmente os astros, que para os babilônios eram divindades. Dessa forma, toda a natureza é apresentada como criatura de Deus, libertando o homem de uma submissão religiosa diante das coisas. Nós estamos vendo ainda neste primeiro capítulo que o ponto alto de toda a obra criadora é o sexto dia, quando é criada a humanidade. O autor sagrado diz assim: e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, e os criou homem e mulher. Então, toda a obra-prima da criação chega ao seu ápice, ao seu clímax, na criação do homem e da mulher, que é chamado como imagem de Deus, né, a colaborar com o Criador. Deus criou tudo para proporcionar ao homem e à mulher as condições para viver com dignidade. Portanto, é tarefa do homem preservar tudo aquilo que foi criado, fazendo com que todas as coisas estejam a serviço da dignidade humana. E Deus viu que era bom, e Deus viu que era muito bom. Quando no sexto dia o homem e a mulher são criados, é isso que nós ouvimos. E Deus viu que era muito bom. Há como que um selo de aprovação divina em todas as criaturas, cada qual no seu lugar, cada qual servindo a um propósito. Essa leitura do primeiro capítulo do livro do Gênesis, ela vai criar em nós, inevitavelmente, uma espiritualidade ecológica. O que significa dizer? Uma espiritualidade que nos proporciona um relacionamento com toda a obra criada, respeitando a obra criada como uma manifestação do amor de Deus pelo homem e a mulher. É assim que nós deveríamos nos relacionar com toda a obra criada, porque toda ela existe para proporcionar ao homem o exercício do seu bem-estar e da sua dignidade. Então, essa espiritualidade ecológica nada mais é de uma relação com a natureza de preservação e não de destruição. De fazer com que a natureza proporcione a nós tudo o que ela pode. Existe um potencial em tudo o que existe e nós temos a cada tempo vivido, descoberto este potencial. Hoje todo o crescimento tecnológico na qual estamos envolvidos depende de matéria-prima, de algo que é extraído da natureza. Então o homem deve estabelecer com a natureza esta relação de cuidado, de preservação e não de destruição. Há uma outra coisa que nós também vemos no primeiro capítulo do Gênesis, que às vezes passa despercebido por muitos. O Padre Caetano, quando reflete sobre o livro do Gênesis, ele aponta nessa direção. A criação em 7 dias também tem um propósito teológico pastoral.
Geralmente nós questionamos com os alunos e alunas. Deus poderia ter criado o mundo em um dia, em um mês, em um ano, mas por que em 7 dias? Na verdade, é muito simples. Depois da criação do homem e da mulher, o autor sagrado ele afirma que Deus ele encerra o seu trabalho e ele vai descansar no 7º dia. Falei para vocês que o povo está exilado. O povo está tentando reavivar a sua identidade nacional. E uma forma que o povo encontrou, através da ação dos sacerdotes, foi por meio da instituição do sábado. Para mostrar que o povo judeu que estava exilado não era igual aos outros povos, eles reafirmam a instituição do sábado. Neste dia, o povo se reúne para meditar, para orar, para reavivar a sua fé. Neste dia, o povo judeu não trabalha, nesse dia, o povo judeu ele se reúne, e isso faz com que os povos que os cercam vejam que aquele povo não é igual aos outros povos. Mais na frente nos evangelhos, nós encontramos uma preocupação de Jesus quanto a isso. Ele diz, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Porque esta instituição, o descanso sabático, ele havia perdido o seu sentido de ser. Na verdade, algumas experiências vividas em torno dessa instituição, eles estavam perdendo, né, o seu valor. Então, Jesus ele questiona, é lícito ou não fazer o bem em dia de sábado? Então, veja que a reflexão de Jesus não é para invalidar o sábado e a importância da família se reunir, da família orar, meditar, aprofundar sua fé, mas é para que aqueles que vivem o sábado, eles compreendam qual a verdadeira importância do sábado. Ela deve estar ancorada no amor, ela deve estar ancorada no bem da sociedade. Portanto, diante de uma necessidade de um irmão, de uma irmã, é lícito sim fazer o bem mesmo em dia de sábado. É lícito sim amparar, acolher, ajudar quem precisa. E essa compreensão os judeus eles estavam perdendo. Então, no exílio, viver o sábado era parte dessa tentativa de reafirmar a identidade nacional do povo. Capítulo 2, a partir do versículo 5, é uma nova narrativa da criação. Essa narrativa ela foi redigida um pouco antes do exílio, ainda no tempo do rei Salomão. E ela aponta, né, para algumas preocupações também, como a preocupação do cuidado, como nós já falamos. Nessa narrativa, nós vemos que o homem nasce da terra e é formado por Deus, como se esse fosse um oleiro modelando um vaso. E ele sopra dando vida a este homem. Nós percebemos que nessa narrativa um aceno importante do autor sagrado é quando Deus cria a mulher. Logo no primeiro capítulo, diz que Deus criou homem e mulher. Mas no segundo capítulo, que vem de uma outra escola, uma escola que funcionou no tempo do rei Salomão, diz que o homem ele dá nome a todos os animais. E isso é importante porque dar nome, dar uma identidade, mais uma vez reforça aquilo que nós falamos. Existe uma relação que o homem estabelece com o mundo criado, né? Uma relação de cuidado, de preservação e não de destruição. E só que entre todos esses animais, em tudo que existia, não havia alguém
com que ele pudesse compartilhar os seus sonhos, planos e projetos. Não havia ninguém que ele pudesse chamar de companheira. Então Deus faz o homem dormir, né, e do seu lado ele modela a mulher. E a mulher é sua companheira. Né? Então a primeira declaração de amor que nós vemos na história é essa: esse é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então o homem e a mulher, eles estão ali agora, dentro do universo criado. Eles existem para dar sentido a tudo que foi criado. Imagine vocês, no primeiro capítulo, voltando um pouquinho, a gente tiver uma preocupação do autor sagrado, primeiro, de organizar tudo. A reflexão do autor vai na linha da ordem, ou seja, parte do caos para a ordem. Se você ler com atenção o primeiro capítulo do Gênesis, você vai ver que está tudo misturado, ele separa uma coisa da outra, depois ele organiza, e só se ele cria o homem e a mulher. Então, depois que tudo está preparado, então ele cria o homem e a mulher. No capítulo 2, nós estamos vendo a mesma coisa, que o mundo criado é um grande lar para todos nós, mas ele tem sentido com o homem e a mulher, que é a obra-prima da criação. É a imagem de Deus. Então, este homem e essa mulher, como companheiro e companheira, andam pelo mundo criado para dar sentido a ele. Então, veja, como isso é importante para nós. Nós devemos olhar para o papel do homem e da mulher como um papel que está unido ao plano criador. Nós não olhamos o papel do homem e da mulher como algo meramente social ou cultural. Não, o papel do homem e da mulher tem uma profunda dimensão teológica. Podemos dizer até existencial, porque o homem existe para a mulher e a mulher para o homem. Quero, portanto, terminar esta reflexão dizendo isso, que nós vemos no começo da narrativa bíblica uma preocupação do autor sagrado com a família. Quando cria homem e mulher, na verdade está criando a família. E nós vivemos em épocas, em momentos em que a família ela precisa reencontrar o seu papel. Qual o papel da família na sociedade? Como educador, como professor, eu convivo com crianças e com jovens todos os dias e eu vejo que a grande crise que nós vivemos no século XXI é uma crise da família. É uma crise da família. Então é importante que pais e mães, é importante que os mais jovens que um dia pensam em formar sua família, reavaliem quais são os valores que os move nessa direção. Porque isso é muito grave. É muito grave. Nós estamos lidando com meninos na sala de aula que não tem mais a referência do pai ou da mãe, que vivem sérios conflitos como aqueles que vêm do divórcio. Todo divórcio traz uma dor enorme porque é um rompimento de um tecido social que foi antes criado no amor, no afeto, que agora é dissolvido através de brigas, discussões, ofensas. Nós estamos lidando todos os dias com realidades de mulheres, de mães que têm que criar os seus filhos sozinhos porque foram abandonadas pelos seus maridos, pelos seus companheiros. Nós estamos vendo realidades muito conflitantes dentro da sala de aula. Nós olhamos para os meninos e vemos os meninos viver com realidades muito difíceis. Realidades onde os pais e as mães eles perderam a compreensão do seu papel. Pai e mãe é para o filho como um modelo a ser imitado. E os pais e mães hoje parece que recusam essa missão tão importante de ser modelo para os seus filhos. Portanto, que vocês que estão lendo o livro do Gênesis reflitam sobre o papel de vocês como uma família, reflitam sobre os valores importantes que devem mover vocês como uma família e percebam a centralidade que vocês têm dentro da obra criadora. E passem a viver como uma família, principalmente reconhecendo que foram chamadas por Deus a ser quem vocês são. Nossa próxima aula, nós vamos falar do capítulo 3 do Gênesis, do capítulo 3 e até o capítulo 11, porque nós estamos vendo uma relação que parte do caos para a ordem. O binômio é esse, aqui nesses primeiros capítulos. Depois do capítulo 3 a gente vê uma inversão do binômio.
a gente vê agora passando da ordem para o caos. E o desenrolar desse caos, o autor sagrado nos faz perceber nos capítulos seguintes até o capítulo 11. Mas nós vamos ver que nada está perdido. Deus permanece unido à sua criatura porque quer salvar a sua criatura do poder do mal. Deus abençoe a todos vocês.